Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós teremos uma atividade na página 58 do EMAI e depois uma atividade na página 21 do guia. Então vamos lá, pessoal. Na atividade do EMAI, nós medimos comprimentos como a nossa altura, a altura de um túnel, a distância de duas cidades. Depois nós medimos a capacidade, como a de um copo, caixa d'água, piscina, e a massa, que é popularmente conhecida como peso, de nosso corpo, de mantimentos, de animais. Estudamos medidas de tempo e temperatura. Aí nós vamos completar o texto, pessoal, com as unidades de medida adequadas. Então, para isso, eu vou relembrar vocês das unidades de medida que comentaram ali. Então, a primeira, comprimento, que é o tamanho ou a distância. Quem foi na aula presencial pode se lembrar que o professor mediu com a fita métrica. Ou então, quando a gente está fazendo uma atividade, a gente pode usar a régua, a gente mede nossa altura. Tudo isso nós medimos tamanho, nós medimos distância. Se uma coisa é longe ou perto, se uma coisa é alta ou baixa. E para a gente medir, a gente usa os centímetros, como a régua, metros, como a nossa altura ou a distância na fila para não pegar Covid, ou quilômetros, que são as distâncias de uma cidade para outra. Então, na hora de medir, você pode ter essas principais na cabeça. Depois, a capacidade, pessoal, é quanto que um copo pode encher de água, quanto que uma garrafa consegue encher. E nós medimos com os litros, ou mililitros, em alguns casos. Depois nós temos a massa, que a gente conhece como peso. Nós temos dois principais, as gramas e as quilogramas. Quando a gente vai pesar uma fruta, uma carne no açougue, quando a gente vai pegar um presunto, uma mussarela, a gente costuma usar gramas. Agora, para medir o nosso peso, para medir uma coisa muito pesada, nós usamos os quilogramas. E depois, pessoal, a gente tem as medidas de tempo, que são segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. Essas vocês já conhecem. E depois a de temperatura. Nós falamos graus. Só que aqui a gente usa os graus Celsius, que é esse C. Nós temos outros jeitos de registrar a temperatura, mas o que a gente usa no Brasil é o graus Celsius. Então agora vamos ver o texto e vocês vão completar com qual unidade vocês acham que encaixa. Se é grama, se é quilograma, se é metro, se é centímetro, se é dia, se é ano. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Fui até a padaria, que fica a uns 100 de casa. Aqui é distância. Então voltem lá no explicação do professor para ver qual que encaixa melhor. Para comprar 250 de queijo. Aqui é uma medida de massa, porque ó, 250 o que de queijo? E um refrigerante de 2, capacidade. Na volta para casa, subi na balança de uma farmácia e verifiquei que estou com 34. Quando a gente sobe na balança e a gente se pesa, o que a gente vê? A gente vê o nosso. Depois, fui no aniversário de 4 do meu primo. Aniversário, então só pode ser qual medida de tempo? Ele tem uma irmã que nasceu neste mês, medindo 48. Medindo, pessoal, quer dizer o tamanho. Qual é o tamanho que os bebês podem ter? Centímetros, metros ou quilômetros? Ela tem 12. Aqui, pessoal, às vezes a gente vai pensar de tempo, só que na verdade, olha só, ela tem 12, aqui é a massa, o peso dela. E mama de 3 em 3. Qual a frequência de tempo que ela mama? Na volta da festa, tive de me agasalhar bem. Fazia muito frio, pois a temperatura estava em 12. E aqui vocês vão completar com a palavra que representa a temperatura. E depois vocês vão seguir a circular no texto as unidades de medida de comprimento que você usou. Ou seja, metros, centímetros ou quilômetros. Você vai circular.
Aí depois, pessoal, na página 21 do guia, a gente vai ter algumas perguntinhas sobre o lugar onde vivemos. Então vocês vão responder, ó. Primeiro, você mora na mesma cidade que nasceu? Você vai colocar se sim ou que não, se você mora na mesma cidade onde você nasceu. Se você não sabe onde você nasceu, pergunte ao seu responsável. 2. Descreva como é a rua do seu bairro. Aqui você vai descrever a rua que você mora. O que que tem? Tem casas, tem lojas, tem mercado, tem a escola, tem prédios. Você vai responder na 2 como que é a sua rua. 3. O seu bairro possui estabelecimentos comerciais ou é formado só por residências? No seu bairro tem loja, tem mercado, tem açougue, tem padaria, tem salão de beleza, tem supermercado, tem posto de gasolina? Você vai pensar para responder aqui. Se tiver, então ele possui estabelecimentos comerciais. 4. Cite algumas características do seu bairro que o torne especial para você. Aí na página 22, pessoal, você vai escrever o que você gosta no seu bairro. É do parquinho? É da escola? É da sua casa? É da casa de um amigo? É de um lugar que você gosta de ir? Você que vai colocar o que torna seu bairro especial para você.